Pois bem, pessoal, nessa quarta videoaula, vamos abordar a expansão territorial. Aqui nós temos o Brasil dividido em capitanias e cabe-nos identificar de onde partiram as chamadas bandeiras. As expedições que vão para o interior, o ponto de partida dessas bandeiras foi a capitania de São Vicente, a vila de São Vicente, mas fortemente a vila de São Paulo. Isso porque tem um fenômeno chamado de desenraizamento. As pessoas não fixavam raízes na capitania de São Vicente, porque lá não tinha condições favoráveis. Então, qualquer oportunidade de ganhar a vida, de ter algum rendimento, as pessoas estavam dispostas a sair da capitania de São Vicente. Por isso, de lá que saíram essas bandeiras, especialmente da vila de São Paulo. Uma primeira bandeira que podemos citar é a de apresamento indígena. Atividade de caça ao índio, de apresamento indígena, caça ao índio ou pré-ação. Esses bandeirantes entravam, atacavam as aldeias, capturavam os índios que seriam vendidos para senhores de engenho, principalmente. Isso porque a Holanda havia cortado o fornecimento de escravos africanos ao tomar Angola de Portugal. Então, os holandeses deixavam passar o escravo africano apenas para o nordeste holandês. Olha, essa foi a oportunidade, então, que os paulistas tiveram de capturar índio e venderem em maior quantidade para esses senhores de engenho da área do Brasil que não era de domínio holandês. A caça ao índio existiu bem anteriormente, mas agora ela foi intensificada por conta dessa questão holandesa. Nesse mapa aqui nós podemos ver o rumo de várias bandeiras de pré-ação. Repara Tordesilhas, onde mais ou menos passaria, e como essas bandeiras foram importantes para entrar em território espanhol, e com isso ajudar a expandir o território de Portugal. Aqui, especial atenção para a região do Tapi, ali onde seria Rio Grande do Sul, hoje. Vamos ver em detalhes essa região. Olha, especial atenção para cá. Repara, são 7 aldeias jesuíticas. É chamado de 7 povos das missões. Nessas aldeias jesuíticas, nessas missões ou reduções, os jesuítas, eles catequizavam os índios, eles disciplinavam os índios no trabalho, ou tentavam disciplinar o máximo possível. Os bandeirantes percebem aqui uma facilidade. Os índios já estavam concentrados, os índios já estavam, pelo menos em boa parte, aculturados. Os ataques a essas regiões se justificam por esses índios valerem mais. Daí o ataque se concentrar na região de 7 povos das missões, pelos índios estarem concentrados, já aculturados ou relativamente aculturados pelos jesuítas, por isso esses índios valiam mais no mercado. Essa é uma ruína de uma das 7 missões, no caso, São Miguel. Uma outra bandeira importante foi a bandeira de busca ao ouro. Essas bandeiras, então, saíam lá da vila de São Paulo e iam para o interior, destacadamente a região do que chamamos hoje de Minas Gerais, que é onde eles encontram ouro em grande quantidade. Essas bandeiras, então, saem do litoral e nesse quadro, a gente pode ver os bandeirantes avistando as serras das Minas Gerais. No mapa, então, podemos destacar algumas dessas expedições. E repara, direcionado à Vila de Goiás, à Vila de Cuiabá, que são fundadas aí por esses exploradores. Olha como essas bandeiras, então, elas ultrapassam Tordesilhas e ajudam a expandir o território português, pela ocupação. Uma outra atividade foi a criação de gado no sul. Na imagem nós vemos uma charqueada, o local de abate do gado. Inicialmente aproveitava só o couro, que era para exportação. A carne, como eles não tinham muito como conservar, acabava jogando fora, uma boa parte dela. Até que descobriram o charque, a carne seca.
salgar a carne, isso conservaria a carne, e aí, além do couro, eles também vendiam a carne seca, o charque. Além disso, eles criavam mula, gado muar, é a criação de mulas. Esses produtos eram muito importantes para os mineradores. Então, daí a rota desses produtos passando por São Paulo, muitos comerciantes da Vila de São Paulo compravam e revendiam depois para as regiões de mineração. O minerador ele precisava do couro para construir a barraca, o teto de suas barracas, a carne seca como um alimento conservado para que eles não caçassem e tivessem com isso mais tempo para procurar ouro, e a mula, que era essencial para o transporte, a mula muito mais resistente do que os cavalos. Bom, a pecuária no sul foi importante, mas no Nordeste também. No Nordeste nós temos a pecuária se interiorizando em função de atender os engenhos. Os senhores de engenho não tinham interesse em expandir sua criação de gado, expandir pastagem. Eles queriam já o gado para a necessidade deles do engenho. Aí, criadores vão para o interior, onde a terra era mais barata, começam a criar esse gado e aí fornecer para os engenhos do litoral. Acontece que, em função da demanda da mineração, essa criação de gado foi interiorizando mais e até seguindo o leito do Rio São Francisco, com várias fazendas. Por que ela vem seguindo o leito do Rio São Francisco rumo ao sul? Exatamente pela demanda de gado, o gado em pé, o gado vivo, no caso aí, para a região mineradora. Lá ele era engordado e abatido. Essa criação de gado, ela não ultrapassa Tordesilhas. Então ela não tem a ver com a expansão territorial, mas tem a ver sim com a interiorização da economia. Outro produto é a droga do sertão. Essas drogas do sertão eram produtos medicinais, produtos alimentares, encontrados aí na região do Amazonas. Essa é a região de extração de drogas do sertão. E quem sabia achar esses produtos no meio da mata como ninguém? Os índios. A mão de obra indígena ela foi muito utilizada, ou como escrava, ou utilizada pelos jesuítas que se estabeleceram na região. No Maranhão, nós temos a atividade de cultivo do algodão. Foi uma alternativa à cana-de-açúcar. O algodão ele teve um sucesso temporário em função da guerra de independência dos Estados Unidos. A Inglaterra passou a comprar algodão de outras regiões, inclusive do Maranhão, dessa região aqui do Brasil. Ali passaria o traço de Tordesilhas e repara, como a extração de drogas do sertão foi importante, jogando colonos portugueses para além do meridiano de Tordesilhas e garantindo essa área para Portugal. Nesse mapa do século XVIII, nós temos aí a economia demarcada, né, as diversas atividades econômicas demarcadas no mapa. Isso dá uma noção para nós de como foi importante todo esse conjunto de atividade econômica durante o Brasil colonial para dar ao Brasil mais ou menos a configuração que se tem hoje, mais ou menos. Essa expansão é muito fruto, então, de todas essas atividades econômicas.